A todos, serei muito direto, uma brevíssima nota à mesa, Sr. Presidente. Eu julgo que é de felicitar a iniciativa dos cidadãos por Coimbra do agendamento deste debate, um debate oportuno, que fazia sentido que a Assembleia Municipal, depois de termos praticamente parado durante meses, fazia sentido que fizéssemos também um balanço da própria atividade municipal na área do Covid, da saúde, das várias implicações económicas, sociais, como muito bem aqui trouxeram, e julgo que foi também muito importante que o Sr. Presidente tivesse acolhido essa proposta e que o Grupo Partido Socialista tivesse querido também discutir esta matéria. Hoje é o dia 9 de outubro, é dia da saúde mental e talvez não haja melhor sítio do que em Coimbra para discutirmos saúde mental. Eu julgo que é 9 de outubro. Senhor Vereador, eu vi uma designação que era dia 9 de outubro. 9 de outubro, dia da saúde mental, ainda que seja dia 10, já agora há várias iniciativas a decorrer, precisamente para propósito da saúde mental. Aliás, convido todos os presentes a recriar caminhos, e os doentes com esquizofrenia que vão estar no Museu Machado de Castro a recitar poesia, como muitas vezes fazem, o Grupo Controversos, e também a iniciativa que viram hoje também já publicada nos jornais, na Baixa de Coimbra, com pintura, precisamente de artistas que sofrem de doença mental. Mas eu queria trazer este ponto porque, precisamente, a saúde mental, aliás, com os dados que a própria professora Paula Santana nos trouxe, que é, de facto, muito prevalente na nossa comunidade, no nosso Concelho de Coimbra nós temos problemas de saúde mental sérios, e ela própria remete, pela sua transversalidade, para várias discussões que aqui podemos ter. Eu diria que a primeira discussão que queria colocar era dizer que os impactos desta epidemia estão longe de ser impactos só diretos daqueles que nós esperávamos, provavelmente na primeira fase, e de facto vão ter impactos estruturais na nossa economia, na nossa vida em sociedade. Há vários estudos internacionais que apontam para uma convivência com este vírus durante os próximos 5 anos. Porque mesmo as vacinas que estão a ser previstas, não se sabe qual a sua eficácia, não se sabe se vai haver mutações do vírus. Aliás, presume-se neste momento, o próprio CDC americano diz que há de facto mutações já deste vírus SARS-CoV-2. E, portanto, podemos ter efeitos estruturais na alteração do trabalho, na maneira como nos movemos, na maneira como temos contactos sociais, e esses efeitos, designadamente económicos e sociais, estão cá para ficar. E é por isso mesmo que, aliás, a União Europeia vem trazer um pacote de ajuda totalmente extraordinário, e é por isso também que nós estamos, como sabem, com um decréscimo económico que é muito relevante e que vai colocar muita gente no desemprego e muitas dificuldades económicas às empresas. Neste contexto, portanto, um contexto muito exigente, a nossa primeira palavra é para o Executivo da Câmara Municipal de Coimbra e para todos os vereadores, mas também para todos os colaboradores, funcionários, aqui no Convento de São Francisco, no SMTUC, nos serviços de limpeza da Câmara, naqueles que tiveram atendimento online, em todos aqueles que não se escudaram na epidemia para não trabalhar, mas que deram a face e trabalharam. Trabalharam em condições muito exigentes, muito difíceis, e eu queria aqui em particular relevar o trabalho dos vereadores que tinham pelouros executivos. O PSD, no dia 31 de março, de forma perfeitamente pro bono, disse que nossos vereadores estão disponíveis também para colaborar. Se caso entendam, em áreas que identificámos, designadamente na área da emergência social, que pensámos que ia ser uma área crescente de dificuldade e de complexidade, ou na preparação do último trimestre letivo e do ano letivo seguinte, tudo isto são matérias muito exigentes. Reparem, ainda mais exigente num ano em que a Câmara assumiu competências delegadas do Governo para as quais manifestamente não estava preparada. Ainda hoje o projeto da professora Paula Santana é a demonstração de que nós nem sequer tínhamos o diagnóstico da saúde feito. Nós estamos a fazê-lo neste momento. Portanto, é evidente que assumir competências de matérias para as quais nós nem sequer sabíamos o que poderíamos fazer é também, por si só, muitíssimo exigente para serviços que foram, entretanto, completamente assoberbados por uma realidade epidémica que colocou tudo em questão. Portanto, a nossa primeira palavra é de elogio à Câmara Municipal de Coimbra, no sentido em que queremos dizer a todos aqueles que tiveram até a coragem física de estar presente, de continuar os serviços da cidade, de representar o povo de Coimbra e perceber que há funções executivas que em momentos de crise tem que se ter. E, portanto, os líderes, os dirigentes intermédios da Câmara, os vereadores, todo esse pessoal dirigente teve, de facto, perante uma coisa totalmente inédita, teve que
usar das suas forças, tentar encontrar soluções. Coimbra não esteve propriamente no primeiro plano, em termos comparativos dos vários municípios, não esteve no primeiro plano da melhor resposta ao Covid-19. Temos também de ser justos sobre essa matéria. Mas não esteve também na cauda, nem nos últimos, nem se deixou arrastar por uma posição em que não pudesse responder de alguma forma àquilo que foi sendo feito. Diria que a expectativa, numa cidade que reclama ainda a tal capitalidade de saúde, a expectativa é que pudéssemos ter sido mais eficazes, designadamente no diagnóstico, naquilo que tinha a ver com os centros de teste e despistagem do Covid-19. Foi difícil o nosso arranque, foi difícil a nossa conexão com a Administração Regional de Saúde, foi difícil e ainda hoje não temos, por exemplo, nos lares, não temos uma política muito coerente e muito consistente de despistagem, de testagem, quer dos utentes, quer dos idosos, quer dos profissionais. Tivemos também algumas políticas avulsas que se compreendem um pouco porque a realidade, de facto, nos pedia medidas praticamente casuísticas e houve uma altura em que imperou o medo, imperou o pânico e uma certa tirania sanitária e sobre isso tudo foi preciso encontrar respostas. Vou-vos dar um exemplo. Os profissionais de saúde, eu soube disto como profissional de saúde, os profissionais de saúde tiveram acesso, querendo, a pernoita em alojamentos de hotel. A Câmara decidiu pagar essas noites. Eu julgo que teve uma despesa avultada com as noites que foram pagas a profissionais de saúde. O preço que algumas unidades hoteleiras levaram foi um preço caríssimo. 50 €, sem direito a pequeno almoço. Houve uma altura que nem sequer os lençóis. Portanto, cada profissional de saúde tinha que tratar dos seus lençóis. 50 € por noite que foram pagos a várias unidades de saúde que depois fizeram um lay-off dos seus trabalhadores. Portanto, aquilo que nós tivemos foi unidades hoteleiras que tiveram melhores resultados este ano, durante o ano Covid, do que naquele trimestre, do que tiveram em 2019 com o turismo. Ora, isto não pode ser. Porque pagámos tudo aquilo que tínhamos para pagar. E podíamos ter, por exemplo, utilizado recursos do alojamento local, não utilizámos. Portanto, for uma medida casuística, eu diria, é um excesso, não é uma crítica sequer. Eu compreendo que na altura, perante a realidade das coisas, era preciso garantir noites aos profissionais de saúde, foi uma medida que se encontrou. Mas reparem como, por vezes, obviamente, no meio de tudo isto, nós não somos completamente justos, mas também não vale a pena estar a fazer disso um ponto como se houvesse premeditação da Câmara em relação a este ponto. Há aqui balanços que têm que ser feitos e eu penso que nesta altura era muito importante termos um balanço, digamos, sensato sobre aquilo que pode ser feito, aquilo que ainda estamos em condições de fazer, se temos um horizonte de trabalho para os próximos anos de convivência com este vírus, pois então nós temos que pensar em medidas estruturais que, do ponto de vista quer do Executivo, quer de outras entidades, designadamente do Governo Central e das administrações regionais, Comissão de Coordenação do Desenvolvimento Regional e a Administração Regional de Saúde, temos que colocar em prática. Queria deixar uma nota, Sr. Presidente, a propósito das informações do Sr. Presidente da Câmara. Era suposto haver um período de debate, não houve, mas deixem-me contar-vos alguns episódios que aconteceram também durante este período de pandemia. Dois, para nós, relativamente graves e que nós pedimos ao Sr. Presidente da Câmara e a todos vós que queremos partilhar convosco. Portanto, ouçam a nossa crítica sobre esta matéria. Primeiro ponto, o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, na inauguração do sistema de mobilidade de Mondego, como viram, com fraquíssima participação popular, evidentemente a população não acredita em nada deste processo, e tem toda a razão, a culpa é nossa, a culpa é dos políticos sobre este processo, vem dizer, e estas são palavras textuais que aparecem no público, curiosamente não aparecem nos jornais locais, mas os jornais locais têm sempre aqui um filtro especial feito pelo Departamento de Comunicação da Câmara. E diz então no Jornal Público: não acredito que esta obra permanecesse 10 anos sem iniciar se fosse em Lisboa ou no Porto. Diz, portanto, o Ministro Pedro Nuno Santos: eu não acredito que se isto fosse em Lisboa ou no Porto, o levantamento dos carris, isto estivesse assim durante 10 anos. Eu ouvi isto e, sinceramente, quero manifestar-vos a minha total indignação. A ideia aqui subjacente é que há portugueses de primeira e há portugueses de segunda. E nós somos os de segunda. E isto é inaceitável. Eu compreendo que foi para justificar a falta de participação popular. Aliás, o público justifica exatamente assim. Diz que as pessoas não estavam presentes nesta cerimónia e, portanto, o Ministro diz que é com grande falha que vimos aqui 10 anos depois começar isto. E o importante é começar. Compreendo o argumento e a narrativa política. Mas dizer que se isto fosse em Lisboa ou Porto, isto estava resolvido, mas como foi aqui em Coimbra, vocês aguentaram e cara alegre, desculpem, mas é inaceitável. E como representante autárquico, que também sou eleito pelo povo, queria-vos dizer que é por isso que eu também não vou a muitas cerimónias oficiais, mas eu tinha-me levantado e tinha-me vindo embora. Não é aceitável que qualquer Ministro da República diga isto à frente dos nossos representantes autárquicos. Segunda nota.
Durante este período, e bem, já se discutiu aqui a questão dos covões, eu comecei pela saúde mental, podíamos falar também sobre o Hospital Cerebral CID, podíamos falar sobre a questão da fusão do ZUC, como é que tudo isso aconteceu, que estudos é que havia, todos esses argumentos. Muito bem, mas neste momento a Ministra da Saúde, Marta Temido, ex-administradora do Hospital dos Covões, conhece perfeitamente a situação de que se está a passar. Não temos nenhum plano, nenhuma ideia. Mudam as administrações, mantemos exatamente na mesma. A Câmara vem dizer que tem competências urbanísticas. A Saúde vem dizer que, obviamente, tem competências técnicas. A Ministra vem dizer que não quer saber nada disso, entendam-se em Coimbra. Bom, isto também não é aceitável. Deixem-me dizer-vos com toda a frontalidade, com toda a lisura, mas dizer-vos, nós não podemos ter uma Ministra da Saúde, cabeça de lista por Coimbra, sabendo do que se está a passar nos Covões, sabendo de uma desqualificação que o seu próprio reinado, que a sua própria gestão caucionou, porque o professor Fernando Rateiro não esteve lá por nomeação do PSD ou do Dr. Passos Coelho, não é? Portanto, é evidente que há uma nomeação do Partido Socialista e há um problema do Partido Socialista. E o Partido Socialista não pode continuar esta farsa de ter uma face para Lisboa e uma face local. Isto, de facto, não é aceitável e mantivemos isto durante este período. Sr. Presidente, notei o toque. Deixe-me ir à minha parte final, só a propósito ainda de uma questão que ainda hoje foi falada também, já agora, desculpem, a propósito da taxa do gás. Sr. Presidente Manuel Machado, eu vi a justificação que deu hoje aos jornais, dizendo que o Governo, de facto, diz que não deve haver esta taxa, já está um diploma, mas que não o regulamentou. O que é certo é que a Câmara de Coimbra está a pedir 2 milhões de euros de retroativos aos cidadãos de Coimbra, às empresas e aos cidadãos. E está a metê-los na conta, como uma taxa. E a taxa é municipal. Portanto, a taxa não é do Governo, a taxa é municipal. E eu queria dizer que, evidentemente, a Câmara de Coimbra tem a possibilidade de não ter esta taxa. A Câmara de Coimbra, a Câmara da Figueira, enquanto nós temos uma taxa de 9,5 que depois multiplica pelo consumo, a Aveiro tem 1,6, Lisboa tem 1,8 euros. Nós temos 9,5. Portanto, os nossos cidadãos estão a pagar uma taxa de gás que não tem qualquer sentido. Ainda mais com um retroativo de uma conta que a Câmara fez, nem se percebe muito bem, de facto, o racional de tudo aquilo e como é que nós estamos a cobrar retroativos aos cidadãos e às empresas. Por fim, última nota. O PSD apresentou ontem o seu plano para os fundos europeus que aí vêm. São fundos muito importantes. O Sr. Presidente da Câmara tem chamado a atenção sobre esta matéria, partilhamos exatamente a preocupação dele. Para Coimbra é fundamental. A nossa aposta do PSD é na alta velocidade e na ferrovia. Está no documento apresentado ontem mesmo pelo PSD, nos seus fundos estratégicos 2030. Não está lá nenhum aeroporto regional nem internacional nem nada disso, está sim a alta velocidade. A alta velocidade é importante para Coimbra, a alta velocidade é a prioridade do PSD, está no seu documento com o qual eu também colaborei. Já agora dar mais uma novidade ao Partido Socialista também, porque há aqui uma divergência de fundo convosco. No documento do Costa Silva, veem lá que a protonoterapia vai para Loures. Nós temos no ICNAS todo o know-how que existe a nível nacional para termos protonoterapia, portanto, a nova tecnologia por emissão de protões aplicada às ciências da saúde. Está em Coimbra. Somos só nós. Temos o único fármaco que exportamos neste momento, radioativo, que exportamos para a Europa. Nós importávamos este fármaco, é feito cá, em Coimbra. Somos a única entidade. No documento do Costa Silva, isso vai para Loures. No documento do PSD, fica em Coimbra. E são destes ganhos também que se fazem algumas vitórias para sairmos do tal segundo plano e passarmos a ser cidadãos como os outros portugueses. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Freitas.